Tá gravando. Ó. Tá gravando. Mas boa tarde, estamos aqui na Ponte de Ferro. Eu e nosso irmão, também pregador, irmão Alexandre, está aqui, nosso irmão Alexandre. E sempre estamos pregando essa palavra de Deus. Não se esqueça do profeta. Viemos, todavia estamos aqui quando podemos, aqui em outro lugar, não para falar da vida de ninguém, nem tampouco para afrontar ninguém. Não estamos aqui para desacatar nem ofender a dignidade de ninguém. O que nos resta é aquilo que Paulo enfatizou, que é a obrigação da igreja nossa é de condenar as obras infrutuosas das trevas. Isso aí nós temos que falar, porque a Bíblia diz que se nós se calarmos, até as pedras elas clamarão. Então nós não podemos ficar calados. Temos que falar a verdade, não é obrigado a ninguém a aceitar, não é obrigado a ninguém a acreditar. A nossa missão é de propagar, é de falar. Nós somos emissários. Somos um arauto que temos essa missão de pregar a palavra de Deus. Agora você está com a oportunidade de se arrepender, de deixar esse mundo, de abandonar o pecado, de abandonar a morte. A morte, ela veio ter posse, ela veio ter domínio sobre a raça humana a partir do momento que Adão pecou. E quando Adão peca, Deus agora lança essa maldição. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Paulo faz uma interrogação à morte. Morte, onde é que está o teu aguilhão? Ele mesmo responde, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado foi que deu esses poderes à morte. Antes do pecado, nenhum ser existente não morria, não era atingido pela morte. Antes do pecado, Adão não morria, Eva não morria, ninguém morria, nem a fauna, nem a flora. Após o pecado, a morte agora ela veio como sentença. A morte veio como sentença e atingiu de cheio o ser humano. Sabe por quê? Porque o homem não levou Deus a sério. Para que chegasse a essa condição, a esse ponto, teve que o diabo criou uma estratégia, ele estudou, ele arquitetou um meio para separar o homem da comunhão de Deus. E agora começou a estudar. Ele viu que em primeiro lugar a serpente era mais astuta, em segundo, entre o homem e a mulher, ou a mulher o frágil mais frágil, que havia mais condição de ele manter um diálogo, mais possibilidade. Foi a mulher, e Adão, depois de livre, espontânea vontade, ele pecou. Quando ele peca agora, todo o animado, tudo que tem vida na terra foi condenado. Deus, em primeiro lugar, condenou. Em segundo lugar, a mulher. Em terceiro, a serpente. Em quarto, todo mundo. E disse Deus para Adão: maldito é a terra por tua causa. Porque só quem poderia interferir na trajetória da raça humana seria o próprio homem. Porque poderia mudar a sua história. Porque Deus disse a ele: não coma no dia que você comer, você morrerá. Então ele mudaria a ordem natural da coisa. Foi só o que deu. O homem escolheu a morte. O homem escolheu tudo isso que nós hoje estamos sofrendo, passando. Tudo existia, mas estava inativo. Terremoto, tsunami, vulcão, mas estava tudo inativo. Após o pecado ele foi desativado. Por isso que a Bíblia diz que o mundo ele geme com duro de parto, como uma mulher para dar à luz, por conta do pecado. Pecado é um mal terrível que separou e tem separado o homem de Deus. O homem no pecado não quer saber de Deus.
O homem no pecado se tornou-se um ateu, um materialista. A Bíblia diz que ele tem mais prazer nas coisas deste mundo. Romanos no capítulo 5 diz que o homem, ele não goza de paz, de comunhão com Deus. É o homem, não é Deus não. O homem no pecado não tem paz com Deus. Mas Deus quer, todavia, por meio de Jesus Cristo, por meio de Yeshua, diante da fundação do mundo, ele já havia projetado Cristo para nos reconciliar com ele. É o amor de Deus, amor ágape aí. Na onisciência de Deus, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o mundo ficaria nessa situação que hoje estamos vendo. É guerra, é rumor de guerra, é fome, é terremoto, é injustiça, é assassinato, é roubo, é mentira, é adultério. O mundo que Deus havia criado era um oásis. O homem não conhecia nada disso. A partir do momento que o homem pecou, meu amigo, aí daí por diante agora, cada sofrimento. Em primeiro lugar, depois da maldição que Deus lançou sobre ele, aí Deus disse para o querubim, para Jesus: não é bom que o homem seja aqui no Éden, por conta da árvore da vida, para que ele não venha e coma. Foi o motivo de Deus tirar o homem do jardim do Éden, por conta da árvore da vida. Aí o homem passou agora a labutar, a sofrer. Aí, a terra gemendo. É pai matando filho, filho matando pai, é irmão matando irmão, é mulher matando marido. É o câncer, é a diabetes, é o infarto, é o derrame. São as doenças da atualidade. É o câncer, é o derrame, é o infarto. Tudo isso porque o homem escolheu a morte. O homem não quis mais saber de andar na orientação de Deus, não. Ele desprezou as diretrizes de Deus. E a consequência está aí. Nós estamos vendo. Ninguém mais se entende. Um acabou de pregar ali. Um homem ama, outro homem ama mais o mundo do que a Deus. O homem tem colocado as coisas desse mundo, dá prioridade às coisas desse mundo do que a Deus. Do que Deus quer, ao contrário. Ele apresenta dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito, um caminho largo. Você pode fazer de tudo. No caminho largo não existe restrições. No caminho largo você pode matar, roubar, adulterar. No caminho largo você pode ser um mentiroso, um adúltero, um efeminado, um cuecão de couro. Aquele que gosta de vestir uma saia, aquele que gosta, é um vocábulo, não é imundo nem imoral não. É científico. Você vai ver no capítulo 1 de Romanos, tem país por aí que você não pode mais exercitar mais essa palavra, falar mais essa palavra. Você não pode falar mais no capítulo 6, versículo 9 de 1 Coríntios. Que a Bíblia diz que nenhum efeminado, nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhum mentiroso, nenhum fornicário, nenhum idólatra, nenhum avarento, nenhum efeminado, nenhum sodomita herdarão o reino do céu. Ninguém pode falar, mas tem país que não. Não, mãe. Eu não pode falar mais. Não, mãe. Meu amigo, nós estamos vivendo nos tempos difíceis, sempre a partir do momento que o homem pecou o sistema, né? Porque o homem passou a administrar, porque essa administração não ficou a critério de Deus não. Deus deu ao homem. Quando Deus cria o homem, Deus agora dá essa responsabilidade ao homem. Ao homem. Então o governo Deus entregou para o homem, não foi a Deus não. Mas o homem agora abdicou dessa comunhão, o homem abdicou de ser orientado por Deus. O homem abdicou de ser infinito. O homem passou agora a amar mais a morte. Ele passou mais a amar, ter comunhão com as trevas, com a imoralidade, com a depravação. Não procura agora mudar a verdade mentira. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus abençoa o casamento, crescemos e multiplicar e seja fecundos. Hoje o homem, ele procura agora, tenta desfazer a ordem natural das coisas. Aí você vai encontrar isso aí lá em Romanos, capítulo 1, homem com homem, mulher com mulher. Quem gosta, que uma saia, um cuecão de couro. Quem gosta, um pé na boca, um pé no mano. Mas Deus criou o homem, não foi para esse fim não.
Deus proíbe, e a Bíblia diz que Deus tem um sentimento de desprezo, de ódio, não para o elemento humano, mas para determinada manifestação, para determinada opção, escolha. Porque o homem muitas das vezes ele passa a amar esse tipo de relacionamento. Deus abomina, é uma abominação, meu amigo, homem, mulher. A fornicação é todo relacionamento sexual fora do casamento. É o homem tendo relação com outro homem, é o homem tendo relação com o animal, é a mulher tendo relacionamento com outra mulher, com um animal. Tem até pessoas que ouvem mesmo na internet tendo relação com o seu carro. Por conta de quem? Por conta do pecado. O pecado é um mal terrível, é pior do que um câncer. O pecado é pior do que a Covid-19. Só quem pode libertar o homem do pecado e limpar ele é o sangue de Jesus Cristo. Abandona o pecado, abandona a violência, abandona o pecado de cura, abandona o prazer de decapitar, abandona o prazer de derramar sangue, de roubar, de ser mentiroso, de ser ladrão. Abandone o pecado de estar beijando na boca do outro bigodudo. Abandone o pecado da suruba. Abandone o pecado de levar sua esposa, quem gosta, para uma praia de nudez. Isso é imoral, isso aí é impuro. Deus condena a impureza. Que é impuro, que é o contrário do que é puro. Mas vamos lá. Diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um certo repórter ele foi para a África, e quando ele contemplou aquele cenário de miséria, de fome, naquele exato momento, agora ele olhou para o céu e perguntou: cadê Deus? E naquele momento ele passou agora se tornou um ateu. Como se Deus fosse culpado da fome, como se Deus fosse culpado da injustiça, como se Deus fosse culpado dessa violência que tem tomado conta da nossa sociedade, como se Deus fosse culpado dessa prevaricação, dessa falta de amor, como Deus fosse culpado de uma mulher subordinada ao seu esposo, como Deus fosse culpado, meu amigo, dessa injustiça. Mas a Bíblia diz o que se culpa o homem, os seus próprios pecados. O homem, ele é culpado de tudo que vem acontecendo nesse mundo. A Bíblia diz que pelo homem entrou o quê? O pecado. Mas pelo segundo homem, que é Adão, que é Jesus Cristo, entrou a justificação. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. O homem hoje, nós vivemos em uma sociedade promíscua, nós vivemos em uma sociedade hoje que não quer saber mais de Deus. Todavia foi assim. Assim aconteceu nos dias de Noé. Assim aconteceu também nos dias de Sodoma e Gomorra. Naquela primeira geração, os homens não queriam mais saber de Deus. A partir do momento que o homem procura desobedecer a Deus, a partir do momento que o homem procura não querer nada diretriz de Deus, que o homem ignora as instruções de Deus, que o homem pensa que ele poderia se tornar independente da proteção, da ajuda, da orientação de Deus. Olha o que aconteceu com nossa civilização. Isso foi o homem no seu pensamento. O diabo, ele encontrou lugar em Eva, ele instruiu, enganou a Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão foi ao contrário. Adão livremente, ele escolheu pecar contra Deus. Olha aí o resultado a ele. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai. Quem gosta de meter uma saia, quem gosta de botar um pênis na boca, quem gosta de botar um pênis no ano. Isso foi o resultado da desobediência. Isso foi o resultado do pecado.
pecado, meu amigo. Ele trouxe esse tipo de destruição na vida do elemento humano. Sabe por quê? Porque Satanás, o Deus desse século, ninguém cego o entendimento da humanidade, nada que ele não resta fazer. Na verdade, sabe por que o diabo ele vai trabalhar? Para que você todavia permaneça nessa obscuridade e não querer conhecer. Existe um Deus que morreu há 2000 anos atrás. Para muitos é uma mitologia, para muitos não é uma verdade, foi alguém que escreveu isso no livro. Nós não acreditamos. Pedro mesmo falou que o destino deu início. Ele fala que ele vem, até hoje não aconteceu, mas ele está perto de mim. Olha o que aconteceu aí. E pertinho de nós aí, na Venezuela, estava programado. Foi Trump que sacudiu a bomba lá, não, meu amigo. São as nossas diferenças, são as nossas escolhas. Isso não quer dizer que Deus ele é sádico. Não sabe o que é isso? É a escolha do homem. Eu era bom. Deus não criou o homem bom. E Deus quando criou o homem, criou a mulher. Deus disse que era bom, mas o homem se tornou mal. O homem se tornou perverso. O homem não quer saber mais de Deus. O homem maltrata, falta fora. O homem maltrata a sua esposa. Após o pecado, não foi matando o filho, não foi matando o pai. Isso aí, meu amigo, é o que nós estamos vendo. Essa geração é empobrecida, essa geração materialista. Você não acredita no perdão, você não acredita que há um Deus no céu. Você pode trazer um resultado. Você poderá transformar a sua vida. Você poderá, se você abrir o seu coração, fazer de você uma nova criatura. Você hoje está preso no pecado. Você hoje ignora a graça, o perdão, o amor de Deus. Mas Deus não vai desistir de você, não. Porque Deus não vê as suas ações. E que ações são essas? Essas ações que a carne, ela, todavia, tem satisfação de fazer. Que é o adultério. Que é o aborto, a ideologia de gênero. Eu prazer de matar, de roubar, de adulterar. Tudo desse homem, pela geração de Deus, não está nadando no problema de Deus. E naquela sociedade de cemitério, não estava no prazer de Deus. E naquela sociedade viesse a ter casa funerária, o ML. Porque Deus todavia criou o homem para que o homem vivesse em comunhão com ele. Para que o homem todavia vivesse orientado por Deus. Para que o homem agora escolhe a morte, o homem agora escolhe não temer mais a Deus. O homem já estava. Todavia, como diz o ditado, quando o cara come muito e se empanzina, né? O cara não queria mais saber de Deus, estava empanzinado. Aquele empanzinado é aquele tipo de pessoa que ele acha que é autossuficiente. Que ele acha que sem Deus ele vai obter um resultado positivo na sua vida. Você pode até aqui nesse mundo enriquecer, você pode aqui nesse mundo ter um bom carro, uma boa mansão, você pode aqui nesse mundo ter Deus, você pode ter o nome no alto do degrau da fama, mas eu quero dizer uma coisa, Salomão disse tudo aqui é vaidade, tudo aqui é passageiro. Você não vai levar o seu filho, você não vai levar o seu status, você não vai levar a sua riqueza, você não vai levar o seu nome de estar no degrau do alto da fama. Há uma música que diz aqui, no mundo aqui eu não levo nada, você não vai levar nada, tudo que vai ser passageiro. Que meu Deus guarde, se aqui aconteça um terremoto como aconteceu na Venezuela, é aproximadamente 70 mil desaparecidos. É o pecado, é a malignidade, é a perversidade, é a crueldade. É o homem que mais fazer. E adorar o diabo é o homem que mais prazer nas coisas deste mundo. Quando o homem ele passa a adorar o diabo, quando o homem passa a gostar, amar o que faz, ele se torna um ser destrutivo e ele não gosta de comunhão com Deus. Mas Deus está com sua mão estendida, convidando, porque Deus não é sábio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não quer que o homem se perca. São as escolhas que vai definir a sua vida na eternidade com ou sem Deus.
você pode ter sucesso. O diabo vai trabalhar 12 horas, 4 horas, se for possível, porque a Bíblia diz que ele, quando se apresentou diante de Deus, Deus perguntou a ele de onde tu vem, Satanás. Ele disse: eu venho de rodear o mundo. Sabe por que Satanás ele procura? Ele não fica no lugar, não. Ele anda aí, guerreiro, porque ele é presente. Há uma necessidade de ele percorrer o mundo. Deus é um disse, você não precisa. Deus não há essa necessidade de andar o mundo seu, não. Tudo sabe e parece presente diante dele. Quando o diabo ele anda pelo mundo, é porque ele procura uma pessoa para matar, ele procura uma família para destruir, ele procura um elemento humano para levar o cara lá em coma, para levar o cara para sofrer do coração, para levar o cara para sofrer de câncer, para levar o cara para sofrer de diabetes, para levar o cara a perder a sua esposa, para levar o cara a perder a sua família, para levar o filho a querer ser desobediente ao pai, para levar a mulher a ser ordenando ao marido. Esse é o trabalho do diabo. A Bíblia apresenta, meu querido amigo, os atributos do diabo. Em primeiro lugar, o diabo é mentiroso. Em segundo lugar, o diabo é o pai da mentira. Em terceiro lugar, o diabo é assassino. Em quarto lugar, o diabo é ladrão. Em quinto lugar, o pior, ele é acusador. O cara é um sádico, meu irmão. O cara não se firmou na verdade. E ele foi julgado lá no céu antes de ser lançado na terra. Para o diabo, quando Jesus nasceu na cruz, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus bradou, dizendo: Pai, tudo está consumado, foi ali que ele cumpriu a lei. Foi ali que ele derramou o seu sangue para nos purificar. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria salvação. Foi naquele momento onde estava o soldado de Roma, onde estava mais de Israel, vai estar ali no ar espiritual. Satanás dirigiu para Jesus na cruz, ali já morto, sem vida, dobrou o seu joelho, dividiu. E ele pegou a chave da morte do inferno, e ali pisou na cabeça dele. Ele trabalhou para que Jesus não chegasse na cruz. Ele trabalhou para que Jesus não morresse, não fosse levado na cruz. Por isso, meu amigo, o diabo trabalha na sua vida, fazendo você enganado, você ignorando as coisas de Deus, você ignorando o lado espiritual, não é o criador do diabo. O diabo não é uma coisa fácil de se vencer, não. Só quem venceu ele foi Jesus Cristo. Só quem derrotou ele foi Jesus. E quando ele foi derrotado, ele foi bem derrotado. Mas ele continua ainda trabalhando. Ele continua ainda como o Senhor desse mundo. Sabe por quê? Jesus já tirou o poder da mão dele. Mas sabe por que ele continua? O poder ainda na mão de Deus. Porque o que ama essa coisa. Ele veio para nos fazer estava no diabo. Mas todos quando procuram agradar a este mundo, agradar a si mesmo, satisfazer a vontade da sua carne, na sua vida, quem coordena, quem manipula, não é Deus, mas é o diabo. Porque o diabo só tem poder sobre você. Se você abrir o coração, se você não deixar ele fazer na sua vida o que ele precisa fazer. Porque existe um que morreu na cruz para te dar o perdão. Existe um que morreu na cruz para te libertar. Existe um que morreu na cruz para que o diabo não tenha mais poder sobre você. O que é acontecendo em nossa sociedade? Quando os maridos têm matando a esposa, porque eles não foram libertos, eles não deixaram que o Espírito da graça, eles não permitiram que Jesus penetre no seu coração. Ela contrário, Deus contrário, porque ele tem tudo mentiroso, é pai, leva o homem a tentações. Porque o homem é escravo do pecado, o homem é escravo do diabo. Eu quero te dizer uma coisa. Daí, todo mundo está vendo o que vem acontecendo no mundo. É guerra, é fome, é rumor de guerra, é terremoto. Mas o mundo continua todavia endurecido o coração para Deus. Os homens não querem mais saber de Deus. Os homens não abrem o seu coração, sabe por quê? Porque Jesus disse: olha, este estou a porta aí embaixo. Aí o homem fecha o coração, porque todavia quem vai manipular ele é a carne. Quem vai manipular ele são os desejos carnais que ele tem por esse mundo. Ele tem prazer, ele ama. E o resultado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Além dele nos perdoar, além dele moldar nós nele, ainda que nós
por meio da adoção, se tornamos filho de Deus. Ele ainda promete um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, as estrelas não cairão. Nessa nova terra, nenhum asteroide vai ameaçar aqueles que estão morando nessa nova terra. Nem um meteorito, nem o sol, nem a chuva, nem a guerra, nem o tsunami, nem terremoto, nem tufão, nem um tornado. Nessa nova terra não vai existir cemitério. Nessa nova terra não vai existir, não haverá mais do que injustiça. Nessa nova terra você não vai encontrar na cidade, na rua, meu amigo, lixo amontoado. Você não vai encontrar o cara paraplégico, você não vai encontrar o cara cego, você não vai encontrar um cara estirado no meio da rua porque ele foi infartado. Você não vai encontrar um cara no meio da rua embriagado como um zumbi. Você não vai encontrar nenhum casa funerária, você não vai encontrar nenhum ML, você não vai ver nenhum assaltante. Ninguém vai ser assaltado, ninguém vai perder os seus objetos, ninguém vai ser assassinado, ninguém vai ser atropelado, porque não haverá esse tipo de manifestação. Sabe por quê? Porque o diabo, porque Satanás, o anticristo, a besta fera, o falso profeta, a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo. Ela vai ser tirada de atividade. E a segunda morte, meu amigo, aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a ser injustiçado, a morrer, a ser assassinado, atropelado, a pegar uma AIDS, a pegar qualquer tipo de enfermidade como um glaucoma, catarata, problema no fígado, no rins, no pulmão, nos ossos, nos nervos, nos cérebros. Porque esse corpo aqui, meu amigo, ele foi amaldiçoado a partir do momento que o homem pecou. Mas agora lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Deus, por meio de Jesus, ele dá uma promessa. Aí Paulo agora ele falando a respeito da ressurreição, falando a respeito de nós, quando ouvimos o som da trombeta de Deus, de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estarão vivos serão ressuscitados, e lá em cima receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não será mais sujeito à doença, um corpo que não vai perder mais uma perna nem um braço, um corpo onde você não ficará mais cego, um corpo onde você não será mais mudo nem surdo, um corpo onde você não será atingido pelo câncer, um corpo onde você não será atingido por uma bala, por uma arma de branca. Um novo céu, uma nova terra. Nessa nova terra não haverá guerra, não haverá tsunami, não haverá tornado, não haverá injustiça, não haverá fome nem rico. Nessa nova terra você não vai perder o seu filhinho. Nessa nova terra você não vai perder seu pai nem sua mãe. Nessa nova terra você não vai ser atingido por nenhum filho por uma doença. Nessa nova terra você não perderá seu emprego. Nessa nova terra você não será enganado. Nessa nova terra você não será explorado. Nessa nova terra você não será injustiçado. Sabe por quê, meu amigo? Porque nessa nova terra, nesse novo céu, quem vai administrar ele, quem vai governar ele não são os políticos, quem vai governar ele não é o homem, quem vai governar ele é Deus. A Bíblia fala no capítulo 15, quando depois que tiver tudo consumado, aí Yeshua Jesus passará todo o poder para Deus, e ele mesmo se sujeitará a Deus. Comigo, além de ele perdoar os nossos pecados, além de ele pegar o sangue, de ele purificarmos de todo o nosso pecado, ainda ele vai te dar um novo nome, ele vai te dar uma coroa de vida. Você não vai sofrer nenhuma decepção, você não mais vai necessitar de procurar um médico, um cirurgião, um dentista. Você não vai precisar de uma câmera, você não vai precisar mais de segurança, você não vai precisar mais poder andar armado com a metralhadora, com fuzil, com a pistola. Você não vai precisar mais sair da sua casa com medo de ser assaltado, de perder sua moto, seu carro, de perder seu filhinho, a sua filhinha, de perder sua esposa, de perder a sua vida. Na nova terra não vai existir qualquer assassino, não vai existir mais ladrão, não vai existir mais covardia, não vai existir mais traição. Nessa nova terra não existirá o quê? Deputado, senador, vereador. Nessa nova terra não vai existir corrupto, não haverá impunidade nem história de custódia,
nessa nova terra. Só haverá paz, só haverá alegria. Você não vai ver nenhum relatório que o marido matou a mulher. Você não vai ouvir nenhum relatório que o filho matou o pai. Você não vai ver nenhum relatório que a mulher traiu o marido. Você não vai ouvir nenhum relatório que o marido traiu a mulher. Você não vai ouvir nenhum relatório que alguém matou o seu filho. Você não vai ouvir nenhum relatório que a mulher ela não pode matar o marido. Você não vai ouvir nenhum relatório que o marido matou o marido. Você não vai ver nenhum relatório de quantos morreram em um só dia. Você vai sair de casa tranquilo, não haverá mais tsunami, não haverá mais terremoto, guerra, rumores de guerra. Sabe por quê? Porque todas as coisas se fizeram novas. Jesus Cristo, o meu amigo Deus, por meu Yeshua, Ele vai fazer tudo novo. A Bíblia diz que a beleza da segunda casa é melhor do que a primeira. Então esse novo céu, essa nova terra, vai ser melhor do que o próprio jardim do Éden, para que você possa desfrutar, para que você possa, meu amigo, ter em você uma coroa, uma pedra branca que terá o seu nome. Somente você vai saber do seu nome. É preciso você renunciar a esse mundo. É preciso você sair do caminho largo e entrar no caminho estreito. Nesse caminho estreito foram os apóstolos, a igreja primitiva que andaram por ele, perderam sua vida, foram decapitados, foram levados para a arena, comidos pelos leões, foram crucificados, foram isolados da sociedade, porque esse mundo não merecia a sua presença nele, porque esse mundo é mau, esse mundo é perverso. Hoje nós estamos vendo crescimento, não só populacional, mas o crescimento da idolatria, da feitiçaria, da injustiça, da idolatria não só, mas também de que? Da fornicação, da imoralidade. Os homens querendo reverter o lado natural das coisas. Os homens estão querendo ficar com Deus e ficar de ser Deus. O que é errado é certo. Os homens agora têm um coração voltado para as coisas desse mundo. E o pior não é nada. E o pior que quanto mais o homem passa mais esse mundo. Meu Deus, o que vem acontecendo não foi só na Venezuela, não. Nós estamos torcendo de ter 2024 um terremoto aqui em Pernambuco, não. Porque os olhos que Deus está aqui voltados para o nosso país, para Pernambuco, por conta da violência, por conta do prazer de derramar sangue, por conta do prazer de matar, por conta do prazer de matar de custódia, por conta do prazer de cara que gosta de uma praia, de montar um espelho na frente do ano, de libertar o seu dentista, e assim ela dá a sua vida. Na verdade, o homem, todo homem se diverte. Deus não vai interferir na sua vida, não. Você é quem faz escolha. Você é quem faz pela humanidade da vida dele. Ele comprou a lei. Ele veio, se fez pobre. Morreu numa cruz como malfeitor. Tomou a forma humana. Ele comprou a lei para o quê? E o resultado dele comprou a lei. Foi para absolver da condenação e da morte da terra. Mas o outro mundo não conhece. Diz que a Jesus foi falta. E os pés são como areia do mar. Sabe por que os pés são como areia do mar? Não é que Deus pretende que todo mundo para o inferno é um lago de fogo, não. São as escolhas. O prazer do cara tem nesse mundo. O prazer do cara tem de adulterar. O prazer do cara tem de matar. O prazer do que o cara tem de fabricar. O prazer do que o cara tem de... O prazer do que o cara tem de roubar os corpos públicos. O prazer dessa sala de postura tem contribuído para essa violência. Tem contribuído para o próximo. Essa sala de postura tem contribuído para o mal, para o crime. E o cidadão fica bem na vida. O Estado não está do lado do cidadão. O Estado está do lado do crime, meu amigo. Só queria falar na rede social. Eu não sou crítico, eu falo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda eu falar, eu me respaldo com a Bíblia. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, diz assim: ai dos que cria leis injustas para condenar o trabalhador, para condenar o cidadão. Aí eu pergunto, qual é o cidadão comum que hoje? A lei está voltada para ele.
Aqui é um terror. Aqui é uma casa sem dono. Eu assisto reportagem quase todo dia. Já parei até de lhe assistir. Com tanta hipocrisia. Quando o cardinoso daqui que está tudo dominado, ele já disse tudo, meu amigo. Não tem aqui quem preste, não. Tudo está corrompido. Tudo se corromperam. Empresa, polícia, governo, deputado, vereador, presidente, e a coalição da escola de cama, terreno, acabar com a pomorrida, da destruição, para conosco. Agora uma coisa, da mesma forma que os assírios tinham o maior prazer quando o rei ele conquistava uma guerra. Ele tinha o prazer de vazar os olhos do rei. Ele tinha o prazer de decapitar a cabeça do rei, de tornar os dedos polegados do rei. E ele pegava aquela cabeça do rei e fazia dela uma pirâmide. E Deus está lá em cima só vendo as ações dele. Deus como é longânimo, mas Deus também, ele tem o seu limite. Aí Deus agora chama Jonas, e Jonas vai para Nínive, e quando Jonas chega em Nínive, Deus vai destruir essa cidade, se você não se arrepender. E quando o rei não fazer quem era aquele profeta, aí será o rei, aquele profeta é o Eliseu, o rei é conhecido, aquele povo que Deus havia aberto o mar para aquele passado. Agora é preciso você abandonar a idolatria, a feitiçaria, o roubo, a mentira, a suruba, deixar de estar beijando na boca do outro homem, do outro bigodudo. É um direito, porque você foi dotado de livre-arbítrio, mas ele não quer você nesse caminho, não. Quem tem prazer em ver você nessa condição é o diabo. Cada dia mais você vai, cada dia mergulhando no pecado, tendo prazer no que faz, em matar, em esquartejar. Mas não tem prazer não. Sabe o que vai ser o fim de tudo isso? Daqueles que permanecem nesse caminho, daqueles que permanecem com o coração endurecido e amando as coisas do que faz, é o salário, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está com a mão estendida. Ele não abre mão de você. Ele dá enquanto você viver. Ele estará com a mão aberta, esperando. Ele não está olhando a cor, a dimensão, a largura, o tamanho do teu pecado, não. Você pode ser um marginal, um ladrão, um traficante, um assassino, uma lésbica, um gay. Aquele que faz apologia, a ideologia de gênero, aquele cara que faz injustiça aos seus empregados, aquele que tem uma balança infiel e que rouba nos pesos e na conta. Se arrepende quando é tempo, porque se você não se arrepender, você vai ser chamado. E tudo que nós fizermos aqui, ele tem um livro que tem toda a nossa biografia. Arrepende-te enquanto é tempo, em nome de Yeshua. Abandone o adultério. Abandone o cuecão de couro, a injustiça, o prazer de matar. Em nome de Jesus.